Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar o componente de língua portuguesa e nessa unidade nós estamos falando sobre esta frase enigmática, né? Deixa que eu faço. E o nosso autor ele tem proposto algumas reflexões para a gente tentar entender o que será que ele quer nos dizer com essa frase, deixa que eu faço. O que ele quer nos ensinar nessa unidade que tem a ver com essa frase. Vamos lá para o nosso livro, então, para a gente ver sobre o que nós vamos falar hoje? Então, vamos lá. Olha lá. Aqui ele começa com uma conversa, né? Conversa vem. Ele abre a unidade trazendo para nós a ideia da alimentação. Né? Ele vai mostrar lá os cozinheiros, os chefes de cozinha que cozinham diferentes tipos de alimentos, né? Alimentos de outros países, alimentos característicos de cada região do país, né? De dentro do Brasil, enfim. E aí ele propõe lá um restaurante, as pessoas se alimentando. Então, muito provavelmente, nós vamos falar bastante sobre alimentação nessa unidade. E aí ele começa aqui, nesta página, com uma reflexão. A reflexão que ele faz é a seguinte: comer é fundamental para a nossa saúde. Vocês concordam com isso? Será que a gente consegue viver sem comer? Será que a gente consegue viver muito tempo? Aliás, não é que a gente consegue viver sem comer, a gente consegue viver muito tempo sem comer? Provavelmente não. Por quê, gente? Porque é dos alimentos que o nosso corpo retira os nutrientes que ele precisa. Então ele vai lá das frutas e das verduras, ele vai tirar as vitaminas que vão ajudar o nosso organismo a funcionar direitinho. Lá das carnes, né, dos alimentos que derivam de animais, né, o leite, o queijo, as carnes, né, os ovos, por exemplo, ele vai retirar as proteínas, né, que vão ajudar a fortalecer os nossos ossos, os nossos músculos, os nossos dentes. E lá daqueles outros alimentos, como o macarrão, o pão, os biscoitos, ele vai retirar o carboidrato, né? Que é aquilo que me dá energia, que me dá vontade para fazer as coisas. Porque vamos pensar lá quando você está doentinho, quando você não está muito bem. Você tem vontade de brincar com os amigos lá fora? Não, a gente não tem nem vontade de comer, não é verdade? Então, se a gente não consome, por exemplo, os carboidratos, a gente fica assim, desanimado, sem vontade de fazer nada. O que me dá energia para fazer as coisas é justamente os carboidratos que estão presentes em alguns tipos de alimento. Então, a alimentação, ela é fundamental para a nossa saúde. Ele começa dizendo isso e a gente concorda com isso, não concorda? É claro que também nós já conversamos sobre os alimentos que são bons e os alimentos que são gostosos, né? Os gostosos são aqueles lá que a gente come e se delicia, né? Os docinhos de aniversário, os salgadinhos de aniversário, as pizzas, os sanduíches, a batata frita, que é tudo delicioso. O refrigerante, que é tudo delicioso, não é? Sorvete, essas coisas. É delicioso, é alimento gostoso. Mas ele não é um alimento bom, né? O bom é aquele alimento que vai trazer para mim esses tipos de nutrientes que eu acabei de falar na quantidade certa para o meu organismo, né? Eu também preciso de um pouquinho de gordura. O meu organismo ele precisa de gordura, mas se eu como lá, por exemplo, um hambúrguer, a gordura que tem ali é muito maior do que aquilo que o meu corpo consegue absorver. Então, se eu ingerir mais gordura do que eu preciso, ao invés de ajudar o meu organismo, vai prejudicar. É por isso que comida gostosa eu só como de vez em quando. E a comida boa eu como sempre, tá certo? Vamos seguir. Mas também é uma ação que faz parte de diferentes hábitos e tradições na nossa sociedade. Isso nós já conversamos. O ato de comer muda muito de uma região para outra, muda muito de uma família para outra. Tem gente que come, por exemplo, reunido na mesa, tem gente que come em lugares separados, tem famílias que conservam suas tradições e comem, por exemplo, sentados em almofadas, no chão e não necessariamente à mesa. Então, é também uma ação que tem a ver com o quê? Com hábitos e tradições, que são muito diferentes. E aí ele pergunta ali: quais atividades você conhece que envolvem o ato de comer? Então, o ato de comer, né? Não só quem come, mas que profissões você conhece? Ali a gente viu, né? O garçom,
trabalha com algo que tem a ver com o ato de comer, não é? Eu não vou no restaurante para comer. O garçom não está lá no restaurante, não é o garçom que serve o alimento. Então, o garçom é um. O chefe de cozinha é outro tipo de profissão, ou de serviço, ou de atividade que tem a ver com o ato de comer. Vocês já viram aquelas pessoas que experimentam café para saber se o café é bom ou ruim, né? São os baristas. Você conhece, por exemplo, as pessoas que experimentam vinho, que trabalham só provando vinho, né? Para ver se o vinho está de boa qualidade ou não está? Também tem a ver com a questão do comer. E aí a gente pode pensar ainda em outras profissões que a gente nem imagina e que tem a ver com o ato de comer. Por exemplo, o agricultor, o pecuarista. Porque o que o agricultor cultiva? Não são alimentos? Não são os vegetais que vão nos alimentar? O que o pecuarista cria? Os animais que vão servir tanto para nos fornecer a carne, como no caso das vacas, das cabras, dos búfalos, né? O leite que a gente vai usar, né? Em diversos tipos de alimentação. Então, para vocês verem como existem muitas pessoas envolvidas com o ato de comer, né? Quando a gente senta para comer, parece que aquilo ali, como mágica, surgiu no nosso prato. Mas não, né? Por trás daquele prato tem muita gente trabalhando para que eu possa me alimentar. Tá certo? Até mesmo a pessoa que faz a sua comida. Aí quando você está em casa, quem é que faz o seu alimento aí na sua casa? Quando você está na escola, quem é que faz o alimento? O alimento da sua escola é feito por alguém de dentro da escola? Ou esse alimento vem de uma outra empresa? Se vem de uma outra empresa, não tem problema. Lá naquela empresa tem pessoas trabalhando para esse alimento chegar até você. Não é verdade? Então, olha quanta gente trabalha com o ato de comer. Interessante, né? Então, você pode registrar tudo isso aqui. Quem são essas pessoas que trabalham com alimentação, né? São todas essas que a gente conversou aqui e muitas outras que você pode descobrir, por exemplo, fazendo uma pesquisa, tá bom? Vamos lá, então. Aí, o nosso autor segue falando lá. Siga as instruções. O que é uma instrução? O texto instrucional, ele tem uma característica muito própria, né? Ele vai ensinar a gente a fazer alguma coisa. Ou ele vai ensinar a gente a fazer um alimento, ou quando a gente compra um equipamento e tem que montar, vem lá o manual de instrução para a gente saber o que encaixa onde, como é que monta aquele equipamento. Ou um jogo, né? Às vezes a gente ganha um jogo e vem junto o quê? A instrução, como é que eu jogo aquele jogo, como é que eu lido com aquele jogo. Então, isso é instrução. Instrução é passo a passo, como você deve fazer alguma coisa, tá? E ali ele diz, siga as instruções. E ele começa dizendo assim, as frutas e as verduras são alimentos prontos para o consumo. Verdadeiro? Verdadeiro. Ah, não é verdadeiro não, professora, porque a cenoura minha mãe tem que cozinhar. Sim, mas a cenoura também pode ser consumida sem precisar ser necessariamente cozida, né? Ela pode ser consumida crua, por exemplo. A beterraba, a mesma coisa, tudo vai depender de como que é feita, né, o preparo desse alimento, como que é feito o preparo. Mas, de modo geral, frutas e verduras, elas estão prontas para o consumo, tá bom? Porém, existem outros alimentos, e aí ele vai dar um exemplo aqui de um alimento que é muito gostoso, que é a lasanha. Olha lá, só que ele diz assim, as lasanhas, por exemplo, são feitos com vários ingredientes e dependem de algumas ações para o preparo. Então, diferente lá da fruta que eu consumo como ela está, ou da verdura que eu consumo como ela está, alguns outros tipos de alimento precisam de preparo, né? E o alimento, quando eu vou lá comer lasanha, ok, a lasanha tá ali pronta. Mas o que é essa lasanha? Ah, a lasanha é de bolonhesa. Ah, então teve alguém que teve que preparar a carne, colocar temperos nessa carne, tem lá mais o queijo, mais o presunto, mais o orégano, tem um monte de coisa. Então, é um alimento que precisa de outros alimentos para compor, certo? Para ajudar as pessoas nesse preparo, existem receitas. Vamos conhecer uma receita bem legal? Então, para fazer uma lasanha, tem gente que faz de cabeça, né? Mas se eu vou fazer a primeira vez, eu preciso que alguém me diga como fazer. E esse como fazer é, então, o texto instrucional. Ah, professora, mas você pediu a ajuda de alguém te falou como é que faz. Mas não deixa de ser instrucional e não deixa de ser um texto, só que é um texto oral, né? E não um texto escrito, tá? Então, vamos ver aqui essa receita que ele traz para nós ali, ó.
explosão de frutas. Escolha as suas frutas favoritas e monte esta delícia. Então ele vai trazer uma receita feita com frutas. Vamos lá. E olha que interessante esse texto instrucional. Ele está dividido, né, em algumas partes. Tem uma lá, você vai precisar de frutas coloridas, creme especial, crie sua salada e uma farofa. Vamos ver como é que funciona isso? Então, o que você vai precisar para fazer essa explosão de frutas? Você vai precisar de frutas variadas, 2 mangas, mel, biscoito wafer e coco em flocos. Já me deu água na boca. Então, aqui é o que você vai precisar. Frutas variadas, você vai usar as frutas que você mais gosta, né? Muito bem. Aí ele vai dizer aqui, ó, frutas coloridas. Com uma faca sem ponta, pique várias frutas. E aí ele sugere algumas assim, ó. Banana e mamão não podem faltar. Mas coloque também frutas coloridas, como o kiwi e o morango, para deixar a sobremesa bem bonita. Então ele fala que banana e mamão não podem faltar nessa receita, mas você pode, além do mamão e da banana, escolher outras frutas. E aí ele sugere ainda o kiwi e o morango, mas pode ser qualquer outra fruta que você goste. Tá, e ele diz que você vai picar essas frutas com faca sem ponta. Se ele está sugerindo que a faca é sem ponta, isso quer dizer o quê? Que essa receita é para um adulto fazer ou dá para você, criança, fazer? Muito provavelmente dá para você, criança, fazer, porque uma indicação é a faca sem ponta, né? Aí, muito bem. Aí diz o seguinte, creme especial. Bata no liquidificador 2 mangas pequenas, picadas, com uma colher de sopa de mel até ficar bem cremoso. Você vai pegar as 2 mangas, vai picar, botar no liquidificador e vai bater com o mel, né? Olha lá, com a quantidade de mel. Qual a quantidade de mel? Aquela suficiente para deixar aquilo cremoso, tá? Aí lá, crie sua salada. Distribua o creme de manga em potinhos. Coloque por cima os pedacinhos de frutas que você picou. Cubra um pouco de creme e jogue farofa por cima. É melhor fazer a sobremesa pouco antes da hora de comer, pois algumas frutas escurecem rapidamente e depois de cortadas. É o caso, por exemplo, da maçã e da banana, é isso que acontece. Depois de um tempo que você descascou e cortou, ela começa a escurecer. Então, o ideal é que você faça essa receita um pouco antes de você comer. E ele fala aqui de farofa. Que farofa é essa, professora? Olha lá. Esfarele o biscoito e misture com o coco, né? O biscoito wafer lá, você vai esmigalhar, esmigalhar, esmigalhar e vai misturar com o coco em flocos e vai jogar em cima dessa receita. Tá aí uma ótima oportunidade para você fazer uma sobremesa deliciosa, saudável, rica em vitaminas, porque olha, fruta tem muitas vitaminas, né? Muitos sais minerais também. Então é uma ótima oportunidade para você fazer. E olha só, será que a frase que você vai usar vai combinar com essa atividade? Deixa que eu mesmo faço? Com certeza, essa é uma daquelas receitas que você pode dizer. Deixa que eu mesmo faço. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Encontro vocês numa outra oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.